Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, galera, queria começar essa gravação de hoje agradecendo, né? Eu estou com 30 inscritos, caramba, já estou me sentindo quase uns irmãos Neto, né? Mas na verdade o objetivo não é esse, né? O objetivo é disseminar informações sobre o autismo mesmo, né? Mas eu já fiquei feliz, porque o vídeo inicial teve mais de 100 visualizações em menos de 24 horas. Eu achei isso muito maneiro, muito legal, sinal que tem muitas pessoas querendo saber sobre autismo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns assuntos variados. Primeiramente, porque o nome do canal é Papai Smurf, né? A gente sabe que existe uma grande polêmica aí pela internet, porque os autistas são conhecidos como os anjos azuis, né? E Smurfs é um desenho da minha infância, né, que eu curtia muito, e eu acho que representa um pouquinho também o lado deles, né? Porque os Smurfs são bem felizes, são predominantemente masculinos, assim como o autismo, né? A gente sabe que a taxa de meninos é muito maior do que a de meninas, e lá tem a Smurfette. E quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu sou mega paizão atendendo, né? Então, essa foi uma forma de fazer uma homenagem geral, né? Então, assim, por favor, não se ofenda com o nome do canal. E eu queria falar um pouquinho sobre o autismo, né? O autismo, porque YouTube é uma ferramenta que vai para infinitos lugares. Não necessariamente as pessoas que chegam aqui vão ser pessoas entendentes do assunto. Então, o autismo ele é um transtorno de desenvolvimento humano que ainda não foi descoberta dele. Muitas pessoas, né, cientistas, pesquisadores, tentam buscar várias e várias alternativas para uma causa do autismo. Então, lá no início dos anos 1900, eu não sei qual é a década, acho que é a década de 20. Eu nunca fui bom com isso, gente, história, perdoem psicólogo, né? Você vai ver que a psicanálise foi a primeira a tentar criar teorias sobre o comportamento de algumas crianças que tinham dificuldade social, que tinham alguns comportamentos que eram atípicos, e você vai ver a psicanálise culpando as mães, como sempre, de serem mães frias, que não davam devido suporte emocional às crianças, e aí elas se sentiam reclusas, uma saudade do útero, porque era um lugar quentinho, era um lugar onde eles não tinham que trabalhar para fazer nada, a comida vinha até eles, e bababá, bababá, bababá. E ficaram conhecidas como as mães geladeiras. E a gente sabe que essa teoria caiu, né? Que o autismo é uma questão genética, algumas das vezes é uma questão... ele é desenvolvido de forma secundária porque a criança tem algum transtorno, ou teve lesão cerebral, ou teve algum problema na gestação, e às vezes o autismo pode ser desenvolvido disso, mas predominantemente o autismo é um transtorno genético. É muito comum que quando os pais venham no consultório fazer anamnese, eu pergunto, tem outros casos na família? Não tem. Mas aí começo a futucar, e aí, não, ele tinha um primo que fazia isso, só que o primo falava. Não, o pai dele, quando criança, ele tinha uns comportamentos, assim, ele vive trancado no quarto, não tem amigos, e aí a gente ia vendo que a coisa era muito mais para trás. Às vezes só veio pro consultório porque nasceu uma criança com atrasos maiores. Então, como eu disse, o autismo é um transtorno de desenvolvimento. Então, como ele é genético, você nasce autista, na grande maioria dos casos. Então, você vai perceber o autismo da criança pelas fases do desenvolvimento humano. Então, uma criança que, quando mamava, ele não olhava nos olhos direito para a mãe, ou então tinha um olhar meio perdido. É uma criança que às vezes demora a fazer as coisas no tempo certo, então assim, não ligava para o móvel para tentar alcançar,
pode demorar a andar, poderia ter demorado a sentar, poderia ter demorado a engatinhar, ou não engatinhou, ou engatinhou de ré. Sim, existem crianças que engatinham de ré. E vai ter outras dificuldades no desenvolvimento da linguagem, principalmente, né? E da comunicação. São crianças que não apontam, não mostram, não dividem atenção, não tem uma questão com apego, então vai no colo de todo mundo. Eram crianças que não choravam. Muitos autistas são taxados como bonzinhos porque eles não choravam. E a gente, quando estuda, sabe que o choro tem uma função comunicativa. Então, se eu estou sujo, se eu estou com fome, se eu quero carinho, se eu quero atenção, o bebê entende que toda vez que ele chora, a mamãe vai aparecer. Os bebês autistas, muitas das vezes não entendem a função do choro. Então, se eles não entendem a função do choro, como que eles vão falar lá no primeiro ano, né? Então, a gente já vê que existe um distúrbio de linguagem desde meses, porque não consegue entender para que serve a comunicação. E aí, no primeiro ano de vida, as coisas começam a ficar muito evidentes, porque os pais sabem que no primeiro ano é quando vai surgir a primeira palavrinha, aí começa aquela coisa de fala papai, fala mamãe, e a criança às vezes não inicia, ou então não emite som nenhum. Isso vai trazendo uma angústia para a grande maioria, e aí eles vão procurar ajuda, que eles descobrem que a criança pode estar dentro do espectro. E o que é o espectro autista, né? Primeiro que o espectro não é no sentido de fantasma, né? Não, o espectro no sentido de onda, porque isso é uma coisa que é muito difícil para algumas pessoas entenderem, porque não é autista porque ele fala, não é autista porque ele me olha nos olhos, não, ele não é autista porque ele não anda na ponta dos pés. E quando a gente entende o autismo como sendo uma questão de onda, você vai entender que dentro do espectro existem várias características. Necessariamente, você precisa ter todas as características para ser autista. Então, você precisa ter déficit no desenvolvimento, você precisa ter déficit no social. Fechou a tríade, que agora é uma díade, né? Mas falar dessa maneira é mais fácil de explicar. Então, são crianças que vão ter dificuldade em se misturar com outras crianças da mesma idade. Os autistas geralmente ou brincam com crianças muito mais velhas, porque facilita na hora da interação, ou brincam com crianças mais novas, porque elas obedecem às vontades deles, né? Muitos têm atraso de linguagem, ou não falam, ou quando falam apresentam ecolalia, que é repetição, né? Que é fulaninho, você quer beber água? Você quer beber água? Ou então tem uma prosódia alterada, que é o ritmo da fala. Muitos autistas falam com um tom monótono. Ou então falam como se fossem personagens de desenho ou apresentadores de televisão, né? Isso é muito engraçado, gente, na hora de conversar com autista. Eles são muito engraçados. Então a gente vai ver que eles podem estar dentro do espectro por N características que representem a tríade. Então, bateu na tríade, está dentro do espectro. É autista. E atualmente vem se aumentando muito o número, né, de crianças dentro do transtorno. E algumas pessoas falam sobre epidemia. E eu tenho uma teoria, né, na verdade, porque quando o Kanner, que foi o pai do autismo,